Fala, contábeis, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nós vamos falar para você que é contador e deseja entender um pouquinho mais sobre o mundo dos investimentos. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma empresa especializada em atender investidores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica aqui no Brasil e fora do Brasil também. E somos reconhecidos nacionalmente, mas eleitos no maior escritório de contabilidade voltado para a renda variável. Estamos em todas as grandes casas, nós estamos. Então, fico muito feliz em poder dizer para vocês que hoje eu sou um contador reconhecido na renda variável. Mas o que acontece é que, poxa, eu estava até vendo um estudo hoje de manhã que vai abrir uma segunda bolsa no Brasil. A expectativa é que tenha uma segunda bolsa, porque a B3 virou um monopólio. Então a B3 hoje ela detém o futuros, contratos, ela detém o mercado à vista, que é ações, detém a parte de ouro. Então, ou seja, toda a parte de negociação do mundo do capital está diretamente relacionado à B3. Por isso que ela é B3, porque ela juntou 3 bolsas, fizeram uma fusão e se tornou uma só. E aí a expectativa de ter uma segunda bolsa para poder aumentar. Poxa, quando sai do monopólio, nós vamos ter disputa, nós vamos ter baixa despesas e com isso a gente fomenta mais o mercado de capital. E o Brasil estamos lá menos engatinhando. E já chegou um momento em que eu começo a perceber que sozinho eu não vou conseguir dar conta. Hoje as demandas são muito. E eu também comecei a perceber que muitos contadores estão me procurando, ou até uma mensagem que eu recebi agora de pouco. Luiz, poxa, o cara entregou minha declaração de imposto de renda, tem um contador da família, mas deu divergência entre o que eu tinha na bolsa e eu fui notificado pela Receita Federal. Então, atrelado, olha o que eu vou dizer para você, contábeis. Nós temos, então, um mundo aberto para um crescimento gigantesco, porque nós temos 5,7 milhões de CPFs na bolsa, comparado aos 211 milhões de população brasileira. Poxa, nós somos um nada, nós estamos engatinhando. Se abrir mais uma bolsa, começa a ter mais negociação. A taxa de juros caindo, isso também fomenta mais a renda variável. E aí a gente começa a ter mais demandas. E aí sim a gente se depara com essa situação de contadores que não entendem, não conseguem compreender ou não têm o zelo de buscar, coloca o cliente em uma situação indelicada e ele é fiscalizado. Com o aumento do nível de fiscalização, porque uma coisa que esse governo está fazendo, e eu não vou falar de política, mas aumento de tributo e aumento de fiscalização que está acarretando em multa, porque qual é a estratégia? Aumento impostos, aumento a fiscalização, se não cumpre multa. Multa é dinheiro em caixa. Então, por essa necessidade de ter mais dinheiro em caixa, começou a aumentar o nível de fiscalização. E aí começa esses momentos de situações como a que eu passei hoje. O contador entregou a declaração inconsistente com o que ele operou na Bolsa de Valores e o cara teve um problema com a Receita Federal. Então, pensando nisso, e se você deseja conhecer o mercado de capital, eu quero falar contigo. Sabe quais os principais erros que acontecem quando você vai declarar os investimentos, como você vai calcular os investimentos, ou como você vai fazer a contabilidade mesmo do mundo de investimento? E aqui eu acho que eu vou falar já o primeiro erro. Esse é o primeiro erro. O primeiro erro é achar, contador, só eu e você. Agora de contador para contador. Cara, se você achar que a renda variável é um ganho de capital, é um carnê-leão, que a informação você vai precisar da origem, depois você vai aplicar a taxa percentual e gerar a guia, cara, você está ferrado. Esse não é o mundo dos investimentos. O mundo dos investimentos ele é uma contabilidade na sua essência, onde você precisa registrar, mensurar, controlar, arquivar, documentar para que você possa ter a condição de entregar a declaração de imposto de renda, fazer o pagamento de forma correta e depois, e se for na PJ, então nem se fala, porque daí entra uma situação muito mais criteriosa que eu vou deixar para um outro momento. E o que acontece é que os contadores então não conseguem perceber que é uma contabilidade mesmo. E aí faz de qualquer jeito. Ou pega o extrato que eu já vou lançar. Renda variável não tem informe de rendimento, senhoras e senhores. Sabe aquele informe de rendimento que a renda fixa te dá, ou que a previdência privada te dá, que te dá até o número do código para você lançar? Às vezes os contadores se acham o cara, pega o informe de rendimento, isso na renda variável não existe. Sabe por quê? Porque existe um monte de situação que precisa ser atentada. Quando eu entendo isso, eu começo a perceber que eu preciso ter zelo. E aí eu começo a descobrir vários erros que acontecem quando contadores que não dominam
começam a entregar um de investimento. E aí nós estamos falando de não entender nem o que é day trade, não sabe, nem sabe o conceito de day trade, não sabe que tem que fazer apuração no mês, como encontrar essa apuração, como conduzir. Isso eu estou falando do básico. Se você botar no Google ou no ChatGPT, ele vai te dar essas informações. Compensação de prejuízo, isenção, day trade. Só que o contador, às vezes, não consegue ter a percepção ou não consegue ter o zelo de buscar e entrega errado. E aí eu posso me aprofundar mais. Se o cara trabalha com opção, se é uma opção dentro ou fora do dinheiro. Se nós estamos falando se o cara está comprando uma call ou está comprando uma put, se ele está trabalhando dentro ou fora do Brasil. Existe um monte de situações muito mais criteriosas e que muitas das vezes passa desapercebido. E é aí que entra as pendências com a Receita Federal. Declarar informações erradas, não olhar os proventos, não olhar o custo médio, não olhar o custo de aquisição, não olhar as operações de day trade casando uma a uma, não separar o mini índice do mini dólar, nem entender o que é um contrato cheio do dólar e o que é um contrato mini do dólar. E eu vou parar por aqui. Se você é contador e não sabe qual é a diferença entre um contrato cheio e um contrato mini, eu preciso que você se inscreva no canal e comece a me acompanhar, que eu posso te ajudar.